Oi, irmãos, graça e paz, tudo bem? Aqui é a irmã Michele. Hoje é dia 16 de maio de 2021 e esse vídeo é para que eu possa compartilhar com os irmãos algo que é da parte de Deus. Eu tive um sonho, irmãos, após fazer uma oração, e eu creio que é algo que o Senhor teve a falar na minha vida e também a falar na vida de muitos irmãos. Então eu vou contar para vocês aqui, vou tentar ser mais breve possível a respeito do sonho e a respeito da interpretação que o Senhor colocou no meu coração a respeito desse sonho. E aí os irmãos também fiquem à vontade para comentar se esse vídeo edificar a vida de vocês. Olha, irmãos, ontem à noite eu fui fazer a minha oração, orei normalmente pela minha família, por todas as pessoas que têm sofrido, entreguei ao Senhor esses dias difíceis que nós temos vivido, e no final da minha oração eu deitei na minha cama e passou na minha mente assim: nossa, nós estamos vivendo dias realmente muito difíceis, nós estamos vendo muitas coisas ruins acontecerem, e o desejo do meu coração é que o Senhor Jesus volte rápido. E eu imagino que esse seja o desejo do coração de muitas pessoas também, porque nós temos visto o amor se esfriando, nós temos visto as pessoas, muitas pessoas que estão afastadas do Senhor, temos visto coisas horríveis acontecendo no mundo, e eu acredito que essas coisas só vão cessar, muitas coisas só vão cessar com a vinda de Cristo. Então no meu coração, passou isso: Senhor, será que ainda o Senhor demora muito? Será que ainda teremos que aguardar muito pela sua volta? E fui dormir, irmãos. Tive uma noite tranquila de sono, graças a Deus, e pela manhã eu tive um sonho muito curto e objetivo, e que eu creio que ele é da parte do Senhor. Já havia muito tempo que eu não sonhava. Geralmente eu sou uma pessoa que não lembra dos sonhos que tem. Raramente eu lembro de algum sonho. E eu fui acordada no final deste sonho, com vontade, né, de eu levantar, de ir até o banheiro, tomar uma água, e eu levantei com uma palavra principal, uma palavra-chave que eu sabia que eu tinha que procurar saber o que era aquilo, porque eu não lembrava de nada que eu havia feito nos últimos dias, lido nos últimos dias, ouvido nos últimos dias, que tivesse algo com relação a essa palavra. Então, eu abri a Bíblia, procurei essa palavra e fui orar ao Senhor para que Ele me mostrasse a interpretação. Vou contar primeiramente, então, o sonho que eu tive para os irmãos. Eu sabia que eu estava num local e eu via o Senhor Jesus. Ele estava trabalhando, havia uma pessoa, e eu via que aquela pessoa parecia que ela estava sob a ação do inimigo. Ela estava precisando que o Senhor Jesus a purificasse, a libertasse, restaurasse a sua vida. E eu vi ele dizendo que as mãos deveriam ser colocadas para trás, porque daquela forma nenhum dano seria causado. Ele faria o seu trabalho ali de restauração daquela vida sem que aquela pessoa se machucasse. E em seguida o Senhor olhou para mim e ele me disse: e você, quem diz que eu sou? Você também diz que eu sou o seu Reobote? Eu não sei nem se a pronúncia dessa palavra é feita dessa maneira, irmãos, para vocês terem uma ideia. Eu realmente não me recordo de nenhuma já ter ouvido qualquer mensagem que seja antes desse sonho a respeito com esse termo, Reobote. Então, eu fui buscar o significado dessa palavra e buscar o significado deste sonho com o Senhor. E aí, eu caí no livro de Gênesis, no capítulo 26, dos versículos de 18 a 25, onde o Senhor, onde nós temos ali a narração da história de Isaac, no momento em que o Senhor diz para ele que ele não deveria descer à terra do Egito, porque no local onde ele estava, as pessoas já estavam passando fome, já havia carência de alimentos ali, de suprimentos, e Isaac, ele tinha a sua família, ele tinha servos, ele tinha ovelhas, ele tinha muitas riquezas, ele precisava sair daquele local onde ele estava, porque ele não tinha como suprir as suas necessidades mais ali. E aí o que aconteceu?
ele foi sob a voz do Senhor, ele ouviu, ele obedeceu, e ele foi para Gerar, ao invés de ir para o Egito. O Egito estava nesse momento com fartura, as pessoas não estavam passando fome, mas a ordem é que ele não fosse para o Egito. Então ele foi para Gerar, e ali os seus servos cavaram poços. O primeiro poço, que a gente tem o nome que foi cavado, é o poço de Ezeque. Isso significa poço da contenda, porque ali ele encontrou contenda com os habitantes daquele local, que contenderam porque não queriam ali o Isaac. Ele já era um homem abençoado por Deus, à vista de todos, poderoso, e as pessoas não queriam que ele permanecesse ali. Então, foi o primeiro poço que ele cavou, e ele não pôde permanecer ali por causa daquela contenda com aquele poço. Então, os servos do Senhor, os servos de Isaac, prosseguiram e cavaram um outro poço. Eles procuraram um outro local, cavaram um outro poço. E esse outro poço em que eles encontraram foi chamado de Sitna. Também ali encontrou inimizades. Então significa poço da inimizade. E ali também ele não pôde ficar com os seus. Então ele teve que seguir. E o terceiro poço que ele cavou foi o poço de Reobote. Então, nesse poço de Reobote, ele não encontrou contendas naquele local, não encontrou inimizades naquele local, e ele foi batizado, de Reobote, porque significa lugar onde o Senhor nos alargou e nos fez crescer, lugar de prosperidade, poço da prosperidade. Então eu lembrei que o Senhor me perguntava, quem dizes que sou? Eu sou o seu Reobote? Então, primeiramente eu fiquei sem entender o sonho, porque a pergunta que eu fiz para o Senhor foi: Senhor, será que tu has de demorar? Será que nós ainda vamos ver muitas coisas sobre essa terra? Já está tão difícil, tão duro, Senhor, e muitos do seu povo as pessoas já estão cansadas, já estão com tanto tempo de tribulação, com tanto tempo de luta em suas vidas. E eu sei que o seu povo já deseja um descanso, já deseja a sua presença, que vai nos trazer paz, e todas as nossas dificuldades serão superadas, todas as nossas necessidades supridas em Ti, porque o Senhor é suficiente para nós. Então, eu parei e meditei na palavra do Senhor, e o que Ele trouxe ao meu coração é que Reobote, para os dias de hoje, é o nosso lugar de perseverança, porque quando nós perseveramos na presença do Senhor, quando nós não vamos para o Egito, quando nós não vamos para o mundo, quando lá parece estar melhor, porque as pessoas estão encontrando alegria nas coisas materiais, estão encontrando paz na maneira de ver as coisas, Elas enfrentam tribulações, mas elas participam, das coisas da carne, das coisas deste mundo, como lá no Egito, mas nós permanecemos caminhando, mesmo lá, naquele caminho de contenda, de inimizade, porque nós sabemos que aquele que serve o Senhor passa por este caminho, por caminhos de dificuldade, por caminhos onde haverão tribulações, onde haverão contendas, onde haverá inveja, onde haverá pessoas se levantando contra nós, porque somos servos do Senhor. Mas quando nós atravessamos esse caminho com perseverança até o final, nós chegamos a Reobote, nós chegamos ao local onde o Senhor quer que nós estejamos, que é um local onde nós teremos a presença dEle, que é o local onde nós teremos todas as nossas necessidades supridas pelo Senhor, sejam financeiras, sejam de saúde, seja com problemas familiares, o nosso caminho permanecendo conforme a vontade de Deus, nós nos desviando do Egito, nós não caminhando
de maneira que nós nos afastemos do Senhor, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, mas quando a gente permanece firme, perseverando até Reobote, a gente vai encontrar esse lugar de descanso. Então, ainda que no meu coração e no coração de muitos, a vontade de que o Senhor retorne o mais rapidamente possível seja grande, o que nós temos que focar agora é que, ainda que o nosso caminho não seja fácil, nós devemos permanecer firmes até Reobote. Nós devemos permanecer firmes até a volta do nosso Senhor. E isso, irmãos, alegrou o meu coração. Alegrou o meu coração, porque eu sei que se eu fiz essa oração ao Senhor, Ele sabe que o que passa no coração dos seus filhos é a sua presença, é que Ele retorne, e Ele está conosco, ainda nas dificuldades, durante todo esse percurso, para nos ajudar a chegar até Reobote. E eu tive essa certeza de que o Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos para que durante toda essa caminhada nós não venhamos nos perder, nós não venhamos a nos desanimar, mas a gente tem que estar com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor e não desviar para o Egito, para ouvir a voz do Senhor e não ir nem para a direita e nem para a esquerda, nós perseverarmos até Reobote. Eu fiquei muito feliz, porque havia muito tempo que eu não tinha um sonho tão claro de que era o Senhor falando comigo. E eu quero dizer para você, não desanima, permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor, busque ser constante, busque se santificar, busque a todo tempo andar conforme a vontade do Senhor, porque seu Reobote também vai chegar. O nosso Senhor Jesus, Ele vai voltar e vai ser um dia maravilhoso para os que são seus. Vai ser um dia, assim, que a gente não tem como traduzir em palavras a alegria que vai ser para os dele. Então, que você possa perseverar até o final, porque como está escrito, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu vou deixar para vocês passagens bíblicas que também nos estimulam a sermos perseverantes no nosso caminho até Reobote, que é o caminho que nós devemos permanecer até a volta de Cristo sem nos desviar. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.